Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada. São 7h18 da manhã do dia 19 de janeiro de 2024. Hoje é uma sexta-feira. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a nossa capacidade de pensar, de sentir, de assimilar. A gente pode ter até vontade de muitas vezes, muitas vezes, a vontade. Sim, a nossa capacidade de pensar, de agir, de sentir, o aglomerado. Estando eu prestes a colocar sentimento, a possibilidade. E que possibilidade? É isso. De humana eu virar. Sim. O ser humano pode pensamento dispersar, pensamento concentrar, pensamento assimilar, sentimento buscar, sentimento deixar, sentimento acumular. O ser humano pode ter sangue. Coisa boa é a gente ver a possibilidade de ser humano você virar. E quem esteve a lhe chamar para me dar a possibilidade de ser humano? Aquele que me disse que para eu poder vislumbrar, sim, o ser humano no lugar, eu deveria em primeiro lugar com ele sentar. Sim, diante do lugar onde estiveram, sim, a me colocar. Fiquei pensando mesmo como seria difícil eu poder mesmo deixar o meu pensamento me levar para um universo onde eu tranquila iria ficar. Mas ele que enviava o alimento que eu estava a precisar me disse que eu teria que ter vontade de sair daquele lugar para o próprio alimento eu buscar. Assim, não só a minha fome eu iria saciar, como eu iria poder degustar os diversos sabores do lugar. Santo, que maravilha era poder mais do que pedra mastigar. Quanto tempo mastigando pedra, chupando pedra, deleitando pedra. Mas Deus me disse, se de fato numa pedra você está, que tipo de alimento eu posso lhe dar? Fiquei logo pensando na passagem do Evangelho. Sim, um pai não iria dar uma serpente se o filho estivesse com vontade de comer um bom prato quente. Era verdade, Deus tinha 100% de razão. Era Deus e eu ali fiquei logo a pensar. Como sair de uma pedra para pedra
você virá e você saber diferenciar, sim, as pedras do lugar. Deus, então, esteve a enviar uma tempestade para o lugar. Eu ali, trancada, dentro de uma pedra que o tempo todo de mim cuidava, me disse, Santo, o que poderia eu escutar? Eu poderia escutar Deus, eu poderia escutar aquele que era a própria pedra angular que a minha vida esteve a preservar para eu poder pela tempestade passar e compreender o que Noé esteve a realizar. Quando uma arca Noé esteve a preparar para colocar toda a família e os bichos que Deus esteve a criar. Não tinha outra coisa na arca a não ser aquilo que Noé esteve a enxergar dentro das possibilidades. Outros certamente não quiseram acreditar que Noé seria capaz de uma arca preparar toda a família, colocar e até os bichos de cunho particular ali. A possibilidade de pedra eu virar. Era simples. Sim, era só acreditar que a própria pedra angular iria lhe dar um lugar seguro para a pedra você virar. E o desejo? O desejo era poder estar em todo lugar com a humanidade que o homem de Nazaré, na excelência, esteve a vivenciar. Assim, na casa do espelho, eu iria habitar. E o Salmo 23, com toda certeza, iria me visitar quantas vezes o Salmo 23 viesse desejar. Eu daria para o Salmo 23 até uma chave de cunho particular e não teria medo de adentrar no Salmo 23 todas as vezes que eu fosse precisar para a sabedoria do Salmo eu alcançar. E assim eu poderia ser uma pedrinha no lugar, com a humanidade que Deus esteve a criar, para o divino qualquer um poder alcançar. Sabendo eu que o divino estava lá, me dando a ciência daquilo que eu iria precisar, eu resolvi pedra de tropeço virar. Sim, por que não? Por que não caminhar, tropeçar? Caminhar, tropeçar. Feito criancinha. Não bastava apenas você ficar ali arrastando, rastejando, engatinhando. Você tinha que, de fato, tentar levantar passos seguros dar. Então eu teria que ser pedra de tropeço para comigo mesma lidar e saber a dimensão daquilo que eu poderia conquistar. E com o tempo eu fui sabendo dominar todas as pedras de tropeço
que eu estive a encontrar ao longo do caminho que eu estive a passar. Assim eu poderia respeitar vida simples no lugar. Do que adianta você, língua de fogo, você virar? Qual é a utilidade de você o tempo todo arrotar e nada edificar? Qual é a utilidade de você o tempo todo tomar com gases e mais gases você ficar? E ser incapaz de enxergar as pedras que ao longo do caminho faziam ou fizeram parte do seu caminhar. Dentre de todas elas, você ser capaz de identificar a pedra angular, aquela que jamais iria se colocar nessa condição de lhe derrubar, de lhe esmagar, de tua vida tirar. E você poder tanto confiar ao ponto de na pedra você se alojar pelas dificuldades que você ao longo do caminho esteve a encontrar. Com a consciência de que sem a pedra angular você não conseguiria chegar em nenhum lugar. De você ser uma pedrinha, querendo apenas a humanidade de Deus alcançar. A humanidade dos homens está aí. O que não falta é exemplo para a gente repudiar. Sim, os arrotadores da humanidade. O tempo todo a prejudicar pessoas em todo lugar. Com conceitos que a gente jamais poderia encontrar como de razão. Se quer, de fato, viver feito cobra o tempo todo, a rastejar, viva você mesmo o seu conceito. Por que, de fato, convidar terceiros para fazer parte do ninho de cobra que você quer ficar? Mas resolvemos mesmo que não é bom a gente ser indivíduo. Poxa vida. Certamente a gente deve acreditar que ser indivíduo nos leva o tempo todo a correr perigo. Deram até nome, sim, se juntar para de fato algum ato praticar. Sabe como é que é? Dizem que é assim, é uma formação, o quê? De quadrilha. Imagem 3, 4, o quê? A ampliar. Aí daqui a pouco vira cartel, o quê? Mas o Evangelho também nos diz que 2 podem se juntar para o pensamento elevar, enquanto indivíduo, cada um sabendo a própria vida preservar, com a dignidade que lhe é peculiar, para um ao outro ajudar. A Bíblia diz que 2 podem chegar com mais facilidade em algum lugar, um ajudando o outro enquanto indivíduo. Mas nós
que não gostamos da digital apresentar, sempre procuramos nos juntar para o mal praticar. Sim, porque é um mal muito grande. A gente, enquanto indivíduo, a nossa vida o tempo todo a gente escandalizar para terceiros, a gente convidar para a gente, quer dizer, o outro. Sim, ali. De repente, a gente é incapaz até de se ver enquanto verme num túnel de fezes. E quando a gente perde a visão simples, puxa vida, aí é que a gente vai, de fato, o tempo todo, convidar terceiros para com a gente se juntar. E de repente, a decadência é tanta, que dera até nome para isso, papagaio de pirata. Mas isso a gente só vai aplicar naqueles que a gente julga não valer nada. Sim, ali, certamente, alguém a trabalhar com o microfone para trazer a notícia e muitos a acumular. Aí a gente vai falar que são os papagaios de pirata, que é difícil com essa gente lidar, que não tem desconfiança. Imagine um político chegar e aquele bando de gente ali acumular. Ali é o quê? Fezes, verme. Não, porque papagaio de pirata não pode ser. Papagaio de pirata, com toda certeza, são aqueles que o repórter vai estar ali, muitas vezes até se constranger. Mas e os políticos? A gente pode dizer que é um bando, sim, para sustentar. E a visão do simples? A gente precisa daquela decadência. Imagine alguém que acha que vai fazer a diferença enquanto ser humano. Sair, sim, da sua área comum, ali a rua atravessar, tirar a carteira de político e de repente ser tão decadente quanto aquele outro que um dia ele esteve a criticar. Ele, que jamais iria se colocar nessa condição de papagaio de pirata, era difícil até mesmo uma entrevista dar, tinha que hora marcar e aquela coisa toda, muitas vezes desmarcava, justificava e de repente não vale nada. É apenas mais uma caca ali a se juntar para um pinico se apresentar. E onde é que está a humanidade? Sim, porque antes da gente, carteira de estudante, a gente tirar, certamente a gente vai se debruçar sobre aquilo que é a razão de estudante alcançar, para a gente ter um mínimo de condições de com o professor e a turma dialogar. E assim, a gente não vai precisar se juntar para ninguém sustentar. O estudante é indivíduo, a sua parte ele vai realizar. E quando 2, 3, 4, 5, 10 forem se juntar, é para um trabalho realizar, cada um trazendo a sua parte enquanto indivíduo para o professor avaliar.
Mas imagine político ridículos, ridículos e ridículos, fazendo um papel com o tamanho de serviço, rindo, colocando a cara assim. Santo Deus, que tipo de gente se propõe a viver isso? Que tipo de gente pode precisar de muro de precipício? Santo. E aqueles que querem um cargo, conquistar, passar para um outro patamar, passam de fato a essa condição de ser até babá, onde chegar pega a criança para ninar. Decadentes, decadentes, decadentes. Em tudo e quanto é lugar, você vai encontrar fazendo papel de palhaço. E ali a imprensa a mostrar de uma forma mais decadente de quem de fato transformou a própria carteira curricular num picadeiro difícil, difícil, difícil de se acreditar. Penso que até uma criança com vergonha iria ficar. Porque a gente perdeu a noção de humanidade. Em todo e qualquer lugar você vê político nessa decadência, 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 feito verme e fezes. O verme na frente a falar e ali as fezes a sustentar. E eu, certamente, aqui, tendo que essa leitura realizar, poderia, de fato, até colocar nota de pé de página. Onde é que está? Sim, a nota de pé de página. Aquele que tem consciência da carteira que ele esteve a tirar, e pelos seus próprios atos ele vai se responsabilizar, chegando para falar sem precisar de muro de fezes para sustentar. Imagine alguém que chega no lugar, que não tem noção de como a coisa costuma funcionar, e passa de fato a observar como os vermes e as fezes precisam ali se comportar para de alguma maneira ali participar. E muitas vezes nem os vermes, nem as fezes querem a presença, com medo do prejuízo chegar. Imagine verme e fezes desviando de quem um dia esteve a acreditar que faria a diferença, com medo de prejuízo. Computar. Como é que eu posso, imagine, no lugar sentar, para testemunho da... Poderia eu, uma outra coisa, falar? Sim. Eu só posso testemunhar com a verdade. E a verdade vai desabar, feito tempestade, sim, no lugar. Quando Moisés convidou o povo para ali, no pé da montanha, estar, para ver a verdade
que ele estava a falar. A verdade esteve a chegar como tempestade, raio, trovão, a ponto do povo assombrar e não querer mais mesmo enxergar aquela verdade. Quem é que iria querer me convidar, sim, para testemunhar? Poderia eu, com um advogado, sentar para ele me orientar? Imagine como é que de fato eu iria ficar. Ô doutor, o senhor esteve a me chamar para me orientar sobre o quê? Sim, porque, doutor, eu devo lhe avisar. Não existe nem a possibilidade de Deus me falar. Sim, para eu uma prévia do pensamento. Buscar. Porque até quando eu vou, de fato, trazer assunto que é um pouco mais próximo de um mundo mais particular, Deus não diz para eu pensamento elevar não, para fazer prévia não. O divino apenas me diz assim, calorosamente, nós dois sabemos que é preciso isso realizar. Apenas deixe o seu coração transbordar de todo amor que Deus esteve a enviar. Antes mesmo dali você sentar. Ele apenas me traz o que o Evangelho nos diz, o alimento que nós vamos precisar. Ali, amorosamente. Então, diante de tudo que eu já estive a vivenciar, antes mesmo dos infames na minha casa entrarem, antes eu já sabia e entendia que a verdade é algo tão particular na vida de cada pessoa, de cada lugar, que simplesmente, se a pessoa apenas deixasse mesmo a verdade se apresentar, ela não iria computar tanto prejuízo. Não iria. Mas, como a verdade é uma tempestade, que a gente tem medo de lidar, a gente fica procurando gotas para colocar. E aí a gente não sabe mais o que é verdade nem o que é mentira no lugar. Porque de qualquer assunto a gente pode falar, mas devo lembrar que a verdade é uma palavra viva. Até uma semente, se hoje eu for pegar para a leitura realizar, a semente amanhã pode não estar do mesmo jeito. Então, eu vou ter que realizar a leitura olhando para a semente e trazendo a particularidade que naquele momento esteve a se apresentar, que pode
todo o rumo da coisa mudar. Uma particularidade. Assim como aquela particularidade pode não influenciar e a semente continuar ali, sendo preparada e a mesma direção tomar. Então não tem como a gente imaginar chuva de vento. Imagine se um gibi eu pegar para uma criancinha eu mostrar. Aí vai estar a cebolinha lá. 3 mais 3. Aí a criancinha vai me perguntar. 3 mais 3. Aí eu vou falar. 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6? Sim. Ah, é. E quanto é 3 mais 3? Aí se você perguntar cebolinha, aí um nó na sua cabecinha vai dar. Então vamos, de fato, essa parte pular. Já já a gente volta. E a gente vai saber por que cebolinha não consegue a língua desenrolar quando a questão é de fato juntar e compreender que o tempo esteve a passar e ele não consegue mais nem pronunciar 3 no lugar. Quanto mais 3 mais 3. Aí é que está. Nem todos podem um simples gibi para uma criança apresentar. Nem todos. Imagine você querer uma criança direcionar para de fato a criança ali, palavra medir e pesar, para de fato o depoimento não prejudicar quem de fato esteve a convidar a criança para testemunhar. Santo, como é que você pode confiar que uma criança vai ser capaz de você ali talhar para ela apenas balbuciar aquilo que você desejar? Eu sou criancinha nesse lugar. Se o doce esteve a amargar, a azedar, se bolou, esteve a dar, como é que eu vou, de fato, o doce mastigar e dizer que está perfeito? Um adulto pode jogar a sua humanidade para lá. Uma criança entende que ela precisa a sua humanidade manifestar para ela conseguir algumas coisas, realizar. Uma criança com o tempo vai saber que desejar asa para no topo da árvore chegar, isso nunca vai se concretizar. Então ela vai se esforçar para na árvore, ela ali, subir, se agarrar e poder o topo da árvore conquistar. Um adulto pode até contratar um guindaste para colocar ele lá e depois falar que foi ele que subiu e só mostrar aquilo que vai interessar. Uma criança vai querer conquistar com o seu próprio esforço. E se a gente não consegue diferenciar o que é um adulto de uma criança, a gente com toda certeza vai o tempo todo se estropiar. Adulto
oculta até o próprio paladar, mesmo estando a engunhar, só para fazer parte do lugar. Adultos se colocam nessa condição de fezes para sustentar qualquer verme, desde que ele calcular benesses para ele, desconsiderando completamente aquilo que ele está a realizar de uma maneira nojenta, até de uma criança enxergar, porque dá nojo ali você olhar pessoas se colocando nessa condição. Então, como é que eu vou poder a minha mão levantar e de fato um ou outro cumprimentar? Eu vou ter nojo até de olhar. Imagine se eu vou querer colocar minha mão para ninguém segurar. Eu vou ter nojo. Eu não preciso falsear, não. Dizer que eu vou, de fato, colocar dentro para quarar, fotinha tirar e me colocar nessa posição. Eu não preciso disso, não. Eu posso sentar e falar, compreendendo que Deus esteve a chegar e todo o amor esteve a despejar. Deus não me pede para ninguém cumprimentar, fazendo de conta que eu outra coisa estou a enxergar. Deus me deu olho para eu olhar. E não sou obrigada a verme, nem a fezes cumprimentar, não. Entendo que é do meu direito a minha mão eu deixar ali, livre. Nem me ouse levantar. Porque depois eu vou ficar pensando, oh meu Deus do céu, como é que eu vou de fato minha mão lavar? O Evangelho nos diz, não é o que entra pela boca que pode nos prejudicar, mas é o que sai do nosso coração. Não tem essa conversa de moer a boca, não. Sentar e me responsabilizar, sem de fato me obrigar a levantar a mão para ninguém cumprimentar. Fazer aquele papel ridículo que um outro esteve a realizar. E ainda com aquela boca querendo justificar. Mais decadente esteve a ficar. Você, de fato, não sabe o que é ser um indivíduo. E quando chega no lugar, de uma maneira tão decadente, que você não sabe mais se é verme ou se é fezes, a ponto de ninguém mais querer um único pensamento é levar com medo de se prejudicar. Alguém que até há pouco todo mundo procurava um meiozinho ali, ó, de carona pegar. Imagine uma pessoa que tinha tudo
para fazer a diferença enquanto indivíduo, ser humano, que podia, de fato, em qualquer cadeira sentar, para, de fato, a vivência, de alguma maneira, nos dar algo que a gente estava a precisar. Mais, mais e mais. Foi incapaz de uma arca para si mesmo preparar. Pelo menos para ser indivíduo e por si mesmo se responsabilizar. Foi incapaz. A pergunta é como é que a gente pode deixar algo que nem se pode explicar nos esmagar. A gente que tinha know-how de sobra para a nossa própria arca preparar, enquanto indivíduo, a gente ser pedra angular. Não. A gente o tempo todo estar a se derrubar, sendo de fato uma coisa que a gente não consegue mais explicar. E eu tenho que aqui, de fato, a leitura realizar, porque eu também não quero prejudicar. Porque se estou aqui para essa leitura realizar, é porque eu não quero causar nenhum prejuízo, nem para ele, nem para o que ele esteve a realizar. Porque são coisas diferentes e a gente precisa, no mínimo, enquanto ser humano, saber separar. São coisas diferentes. Eu poderia falar se num outro cargo ele estivesse a sentar. Desse jeito ele iria se comportar. A dinâmica da coisa leva de fato a própria coisa a mudar. A dinâmica seria outra. Em vez dele de fato precisar, ele seria o mandante, saberia de fato até costurar o pensamento do que antes ele esteve a vivenciar, enquanto cabeça do lugar. Aí é que está. Ele deixou de ser cabeça e aí não conseguiu mais encontrar a própria cabeça. Virou minhoca, ali tentando se encontrar. Mas como ele não quis enxergar que ali não tem terra, é merda a se espalhar, virou mais um verme sem cabeça. Infelizmente eu preciso, nesse momento, aqui está, trazendo essa leitura para respeitar o que realmente aqui esteve a passar, o papel que ele esteve a realizar e hoje a vida que ele está a levar numa decadência de lamentar. Era muito preferível ele se aposentar. Com toda certeza. O caixão dele, a gente poderia mesmo fechar com um mínimo de dignidade. Eu não posso amenizar, também não posso agravar. O que eu posso é trazer a coisa do jeito que a coisa está. Hoje, até verme tem mais valor no lugar. Como é que pode uma coisa dessa se dar? E se a gente quiser o mínimo de verdade nos dar, a gente sabe, de fato,
onde encontrar o pensamento que eu estou a falar. Até verme tem mais valor de quem um dia a roupa alguém esteve a colocar como Superman do lugar. O que é de lamentar. O que é de lamentar. Mas eu tenho que essa leitura realizar separando. Porque a gente não pode aproveitar do que hoje ele estará a realizar para de fato muita coisa a gente de fato ali ocultar. Isso não. O trabalho que ele esteve a realizar lá, enquanto cabeça do lugar, é uma coisa. O que ele estará a realizar hoje é outra coisa. São coisas diferentes. Então eu não posso tomar café quente e justificar que perdi os meus dentes. Isso eu não vou realizar, não. Em qualquer lugar, eu vou buscar a leitura conforme Deus me solicitar. Eu não vou jogar pedra em ninguém para ninguém prejudicar. Eu nunca fiz nem nunca vou realizar. Do mesmo jeito que a minha mão eu posso recolher para ninguém cumprimentar. Se eu me dou o direito de deixar minha mão no mesmo lugar sem ser obrigada a ninguém cumprimentar, por quê? Por que eu vou pegar pedra? Pera. Coraçãozinho. Tem conversa comigo não. Sou criancinha. E vou deixar minha boca falar conforme Deus ali me solicitar. Com a verdade. Não é pegar uma coisa que hoje estará a se passar para desmoralizar. Trazendo de fato verme, colocando verme no altar, porque hoje ele não sabe. Não sabe. Nem sequer a própria cabeça carregar. E virou mula sem cabeça. Sem ninguém conseguir ali com ele estar para de fato apoiar. Eu faço leitura. E se um dia eu estive um livro a enviar, considerando tudo aquilo que ali comigo esteve a se dar e o que o livro estava de fato a carregar, por que aqui hoje eu vou leitura buscar para de fato o trabalho de alguém prejudicar? Tem conversa não. A leitura é essa aí. Infelizmente, gostaria eu de poder de fato abrilhantar os dentes. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas eu jamais seria uma pessoa inconsequente. Jamais me colocaria nessa condição de indigente, passando por cima da sua própria gente.